Voltamos. Desculpa a probleminha técnica, galera, que quando eu recebo ligação enquanto eu tô no live do Instagram, eu perco o áudio da pessoa. Oi, Lucas. Tá me ouvindo aí? Tá tudo Tô bem? ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Oi? Vamos de novo. Oi, tá me ouvindo bem? Então, assim, vambora. Pode Vambora. começar a falar aí, eu vou pegar a parte do artigo que eu quero falar. Tá. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a segunda parte do artigo que a gente falou na live, né? E ele, a primeira parte de um artigo, ele estuda a importância de algumas características psicológicas para a performance do atleta, né? E nessa segunda parte, ele pega essas características, né, de desenvolvimento que ele tabulou, e que ele, como é que essas características elas psicológicas elas se dão dentro de mudanças de ambiente, né? Com os ambientes em que o atleta vai, digamos, se modificando ao longo da carreira dele, como é que esses valores psicológicos continuam ou não sendo um diferencial para a performance dele, né? Então, ele também traz a diferença porque ele incluiu nessa segunda parte músicos, né? Não é uma pesquisa feita só com esportistas. Tem um pessoal da música que o pessoal da arte tem algumas similaridades, né, com o pessoal do esporte, né? Tem coisas bem em comum, essa questão da pressão, da exposição. Se você for pensar, o músico, o artista passam por algumas coisas que são um pouco parecidas pro esportista de alto rendimento, né? Talvez por isso eles tenham entrado também um pouco na pesquisa. Uma busca por excelência, né? É, Que trata isso muito bem é aquele filme do Whiplash. Você já viu? não. Qual É filme? Você ganhou um Oscar como melhor ator coadjuvante, que era de um professor do ensino, que era um baterista, chamado de Flash. Não Um assisti esse baterista filme. de jazz, o treinador, o professor dele até força ele a tocar cada vez mais rápido, cada vez melhor, cada vez mais rápido, e põe ele para baixo, falando que ele tem faz um jogo dele bem doente, ele fica na casa, mas esse não E essa questão até você usou esse termo, né, bem doente, é interessante porque tem algumas clínicas de recuperação, né, de fisioterapia, que eu soube de alguns casos de bailarinas que dançam profissionalmente que escondem uma contusão para não perderem uma apresentação importante, né? Que seria um paralelo de um campeonato, né? E às vezes até agravam a lesão porque elas não podem faltar aquele grande dia, não é? São mostras, tem até algumas mostras artísticas têm até esse lado competitivo também, do primeiro lugar, segundo, terceiro, né? E de como é que você lida com esse insucesso, né? Dependendo do resultado. E que é algo eminentemente esportivo, né? Assim, gente que às vezes vai competir mesmo lesionado, né? Que às vezes agrava alguma lesão, né? O que volta a se contundir. Então, tá sempre gente passando um pouco por essa pressão de às vezes ter que dar um resultado, né? Mesmo que ela passe até a fazer violências com o corpo dela, né? Que é a longo prazo. Até que ponto ela não pode ter uma carreira mais curta, né? Fazendo esse tipo de coisa. tem eu queria mandar um salve aí pro Gabriel Diniz, que tá ouvindo no celular, cara. Ele gosta, eu acompanho ele lá. O bom que já fez é passou pra mim ano passado na live.
Muito me agrada é da Deise, um abraço para ela, que trabalha com poesias, uma grande amiga. Né? Um salve aí para ela também. Poesia é vital, gosto de É. Se gostar, eu até sugiro você depois entrar no Instagram dela, ela tá sempre declamando, tá sempre colocando textos, é sempre algo bem legal. falar, entrar em então, Vamos entrar no artigo? vamos lá. Eu tinha até tinha percebido que você está falando que dessa diferença que foi visto primeiro como o que determinou eles saírem do fator inicial, da performance inicial como praticamente atletas para atingir a alta performance e agora eles vão passar o doutorado também faz características psicológicas, faz características psicológicas, ajuda eles a continuar Excel, né, a busca dessa busca foi excelente, ajudando eles a atingir alta performance na hora. A primeira coisa que o artigo traz é essa questão de que a gente conjuga isso aí no tempo, né? Não é interessante a pessoa ter 1 ano ou 6 meses de excelência, né? Acho que acredito que todo mundo procura uma carreira, não é? Um bom tempo de dominância em determinado esporte, né? Então, é como se a primeira parte do artigo funcionasse o que eu preciso fazer ou ter para chegar no topo. E a segunda fosse o que eu preciso ter ou ser para permanecer no topo, né, por muito tempo. E uma coisa que achei curiosa é ele fazendo um comparativo entre os músicos e os esportistas, não é? É como se ele dissesse que o período inicial, né, vamos dizer, os iniciantes, aqui nessa questão do jiu-jitsu, a faixa branca, né, para o músico, ele precisasse de mais tempo de dedicação e treino naquele momento inicial. E com o passar do tempo, ele chegasse no momento em que ele não precisasse praticar tanto, né? Quando ele já fosse alguém de renome ou de muitos anos naquela parte, né? Os entrevistados avaliavam a sua carreira nisso. Eu praticava muito quando eu era iniciante, agora eu já não pratico tanto. E que ele dizia que o esportista ele tinha eles falavam de um inverso, né? De que de início eles não tinham tanta prática, porque tinha aquela coisa, até que momento a pessoa decide levar o esporte de uma forma profissional, né? Então, até aquele momento, ela talvez não treine com tanta intensidade. E tem um momento em que ela chega nesse nível onde ela precisa aumentar e que isso vai se tornando gradativamente mais intenso, né? Com o passar do tempo. O problema é que parece que talvez no jiu-jitsu tem uma inversão nisso, né? Parece que às vezes o pessoal treina muito quando é muito novo e parece que quando vai passar o tempo tem um certo relaxamento, né? Tem até as piadas, né? Que brincam que faixa roxa não gosta de aquecimento, né? Que dá um jeito de chegar mais tarde na aula para já ir para pular aquecimento, drill, né? Então, tipo, era para ser um pouco o inverso, né? Era para ele chegar nisso e ele que tem um conhecimento maior, né, nessa caminhada que o pessoal fala na pesquisa, ele está praticando mais do que o iniciante, né? Mas muitas vezes é o iniciante que tem isso, né? Uma vez eu conversando com um colega faixa marrom, ele disse, é o faixa branca que paga a aula extra, né? Que chega para o professor e que pede para o professor fazer uma aula particular e que de repente até o professor tem um complemento de renda ali, não é? É quem está começando ali que tem essa empolgação que faz esse tipo de coisa, né? O que vai ficando mais velho parece que vai confiando, não sei se em excesso nas suas habilidades e vai talvez até tirando o pé e que isso pode ser prejudicial quando a gente fala nesse panorama de excelência, né? Como é que eu vou manter uma excelência treinando pouco? Eu acho que
já trazendo esse lado que eu tenho opinião, até porque eu já passei pela coisa, talvez não seja o caso de todo mundo, já não confiante na própria vida. Às vezes pode ser um pouco assim, aquecimento de novo, já tem 5, 6 anos que eu faço esse aquecimento. Pode ser um pouco. E é muito engraçado, eu acho que deve ter muito, mas eu acho que depois de uma certa maturidade, o atleta passa a perceber que, na verdade, ele consegue entender a importância de fazer o aquecimento. E aí ele para de matar o aquecimento. Chega um ponto que ele para de matar. Então, e até para servir de exemplo, ele deixa de matar o aquecimento para não falar assim. Olha, a faixa preta está matando o aquecimento, então eu posso matar também. Já tem, cara, a faixa preta já leva essa carga com ele, de ser exemplo para os outros que já não tem a faixa preta. Eu, pelo menos, senti a consciência da oportunidade. Eu fiquei lembrando de uma frase do Bruce Lee, que ele disse que ele não teme o homem que sabe dar 10 mil chutes. Ele teme o adversário que praticou 10 mil vezes um chute, né? Porque aquele determinado chute dele deve ser muito difícil de defender, né? E o oriental, né, ele tem muito essa cultura da repetição, né? A gente pensa alguns treinos de judô, onde eles passam, às vezes, muito tempo só praticando a entrada de uma queda, não é? Nem a conclusão, e repete. Essa disciplina do oriental, nas minhas teorias, às vezes eu acho que essa mistura que o jiu-jitsu teve com a cultura do Brasil perdeu um pouco dessa disciplina do oriental, né? De vamos repetir, não é? Às vezes, como você mesmo diz, às vezes começa do faixa preta que não faz isso, e aí um roxa, um marrom também vai seguindo nesse tipo de coisa. Porque se o cara que sei lá, se desencantou com o jiu-jitsu, né? Ou então chegou nesse ponto, faz 6 anos que eu faço isso, nas aulas tudo bem. Só que se a gente entra para aquele que decidiu ser um atleta de jiu-jitsu em alta performance, ele não pode entrar nisso de tipo, estou 6 anos tendo que fazer esse tipo de coisa, né? A gente sabe que muito do que a gente faz em qualquer atividade física tem uma questão de memória muscular, né? E que essa memória muscular, ela nunca pode estar garantida, né? Quanto mais se pratica, mais ela mais forte ela vai ficando, mais evidência ela vai ficando, e é o que pode salvar um bocado de gente em situações críticas, né? Eu costumo sempre dizer que às vezes uma luta de faixa preta, os níveis mais altos, as coisas são decididas em frações de segundo, né? Não sei se você chegou a assistir, mas o pessoal mais novo ainda assiste, que é aquelas lutas do Dragon Ball, né? Que eles até faziam só os pontos piscando e eles não conseguiam nem enxergar, porque estava tão rápido que eles nem conseguiam ver os movimentos, né, ali no desenho. Mas depois eles davam uma câmera lenta e você ia conseguindo ver o que estava acontecendo, né? Mas é uma brincadeira que eles faziam no desenho com coisas que se fazem em alto nível, né? O processo de tomada de decisão ali é em frações de segundo, e tem muita coisa que funciona no arco reflexo, né? Em coisas que foram tão condicionadas que a reação não é uma reação cognitiva numa luta de jiu-jitsu, né? O Musumeci já deu declarações que às vezes ele termina a luta dele, ele vai parar para entender o que foi que ele fez, porque na hora ele saiu fazendo, ganhou, e de repente, poxa, aquilo ali que eu fiz, porque ele não pensou ali, né? Foi tão rápido que não chega a ter um processo de pensamento, né? Tudo foi muito automatizado. E essa automatização, ela só acontece com prática, né? Com repetição. E a nossa cultura tem problemas com isso. Pode falar. Concordando com isso que você está falando, né, com essa experiência que você falou
nessa aí, tem uma entrevista do Rafael Mendes também, né? Eu estava no próprio canal dele, né? E nessa entrevista, o Rafael Mendes ele fala como que na hora que ele vai, ele entra num estado mental. Para mim, é uma descrição como se ele entrasse num estado meditativo, meditativo. E assim, ele não está, vamos forma assim, sentido, ele está constantemente trocando. Mas por vezes, do lado que você falar de forma meditativa, ele está totalmente consciente, totalmente presente no seu momento. Só no final da luta que ele vai com a vida. Não, essa vez não chega nem a se falar vou tentar explicar desde sempre. E concorda muito isso que você fala dessa entrevista, né? Assim, esse estado de inconsciente. Porque é bom que as pessoas não entendam que esse inconsciente não é um desligamento, né? A pessoa está ali, na verdade é como se ela tivesse completamente focada naquele instante da luta, mas a movimentação ela é tão rápida, né? Que o nível de resposta ele precisa ser muito rápido, né? Não dá para você eu até comparo com o xadrez, né? O jiu-jitsu é muito chamado de xadrez humano. Tem uma modalidade do xadrez que ela não tem limite de tempo. Estou acompanhando você. Estou ouvindo. Tá ouvindo, né? Travou só o vídeo. Às vezes os caras se reúnem, passam horas e horas e não tem nenhuma movimentação da peça do xadrez, né? E aí eles voltam, filmam ali, gravam e depois eles retornam, montam ali de onde estava e seguem, né? Então a partida não tem tempo assim, porque a pessoa não tem uma pressão de ter que responder logo. Mas tem outra modalidade de xadrez que é com um tempo determinado. A pessoa faz uma jogada, ela ativa um relógio e a outra vai ter um tempo determinado para fazer aquela jogada, né? Então ele já trabalha um pouco mais com a pressão de ter que pensar rápido. O jiu-jitsu é potencializado isso aí, não é? Porque não sei quanto tempo é no relógio, se é 1 minuto, né? Mas tem posições que você não tem 1 minuto para você pensar no contra-ataque ou na resposta que você vai ter que dar diante do seu adversário. Você às vezes vai ter 1 milésimo de segundo para responder aquilo, senão você é raspado, senão você perde. Então, essa questão da repetição, ela é algo importantíssimo para poder criar esses detalhes e esse pensamento inconsciente na hora da luta, não é? Quase reflexo. Mandar um abraço aqui para o Anderson Torres, que está acenando aqui, de faixa preta daqui de Fortaleza. Jason Brandes também, Jeff Lee, da bola, Oi, não te ouvi, ficou um pouquinho baixo, Lucas. O áudio. você estava falando uma coisa de ferramenta que agora me perdi. Você estava falando. A gente estava falando sobre memória muscular, sobre repetição. Concordo. Uma coisa que concorda muito com isso que você está falando é que no início, né, fala que não existe o melhor lutador, existe o que mais treina. Por quê? Uhum. Até vi uma teve um campeão também, o cara que está no final da fama do UFC, ele acredita muito em velocidade, né? E principalmente, não só no corpo, ele não acredita em preparação física. Então, vou dar o luxo aqui de discordar do campeão do UFC, mas ele acredita muito mais na preparação assim, do dia a dia,
em velocidade. Ele sendo mais rápido que o seu adversário, ele reagir mais rápido, ele consegue ganhar. E assim que ele se prepara para a vida, ele treina. Então a frase é: não existe melhor, sabe? É mais treino, mais preparado, mais passo, talvez o que mais passo horas tratando ali, tentando fazer aquele drill de forma mais rápida, né? Tem um cara que eu gosto de acompanhar nas redes sociais, que é o aqui do Elefante. Ele treina com preguiça, ele faz preparação de preguiça de muito outros atletas, né? Mas eu gravei, né? Acho que ele faz a preparação dele do wrestling também, e ele faz o quê? Ele propõe os exercícios com ele idênticos, né? A forma de treinar a velocidade é essa: passar. Vamos fazer esse tudo aqui, e eu vou marcar um minuto, nós vamos contar quantas repetições você fez. Fechando esse estudo, a gente vai marcar, deu 3 repetições. Na outra semana, vamos fazer de novo. Mesmo drill, vamos contar de novo. Quantas repetições você fez. Às vezes você consegue ser mais rápido. Reagir, né? Treinar, e igual você disse, nessa memória muscular, né? Para mim, essa velocidade, prefiro velocidade e desenvolver a habilidade. Você está repetindo, você está trabalhando cada vez mais rápido na mesma habilidade, repetindo essa habilidade para ela ficar totalmente automatizada no seu cérebro, né? Acontecer a situação, você já está com ela pronta, você já está pronto, já está com isso. Só aí você fazer salto dos amigos também. Você tocou uma palavra que é muito cara para o Bernardinho, que é preparação, né? Ele costuma dizer que o foco dele, mais do que pensar na vitória, né, de como a pessoa chega, é a preparação, né, de como a pessoa esteja preparada, técnica, fisicamente, né, em termos de condicionamento, para a competição, né. E esse é um pouco o trabalho do treinador, do professor, né, de como é que ele prepara isso para que a pessoa possa chegar, não é? Porque a gente chega num ponto que tem a ver também com as aulas que são dadas, porque esse é um ambiente que as pessoas vão estar sendo inseridas, não é assim? A mudança desse ambiente competitivo ou a mudança das cobranças que o artigo fala tem a ver também de como os professores lidam com isso, né? Talvez uma cobrança mais inicial no início e de que como essas cobranças vão sendo feitas ao longo da carreira do atleta, né? Porque basicamente o que a gente pode controlar é a preparação, né? Similar à arte, a competição ela tem uma conotação ao vivo, né? Ela é diferente do cinema, que tem um erro, ou então você vai gravar uma posição, aí você comete um erro numa pegada, você para, refaz, filma, volta, né? Até que tá perfeito, aí você lança o vídeo, né? A competição, o teatro, por exemplo, ou um show musical, eles têm essa conotação ao vivo e sempre vai ter a possibilidade do erro, né? Assim, alguém escorregar. Eu me lembro no Rock in Rio, o Chris Martin, vocalista do Coldplay, andando para trás, tropeçou numa das caixas e caiu. Ele teve até que fazer um rolamento para trás para poder ficar em pé, né? Mas assim, um cara mundialmente famoso está suscetível a um tropeço ali num show, né? E numa competição alguém pode escorregar, de repente o tatame está molhado ali de suor de uma outra luta, alguém se machuca, não é, involuntariamente até numa outra posição, acontece, alguém amanhece com uma virose, tem uma série de coisas e de imprevistos, né? E os atletas que eu acompanho, a gente tem tentado trabalhar, principalmente nessa época de pandemia, com preparação, né? O campeonato está previsto, mas às vezes não sabe se vai acontecer ou não, se a pessoa vai conseguir ter o recurso para viajar,
né? Às vezes esses detalhes fogem um pouco da mão, mas está sempre preparado, né? O problema é aparecer uma oportunidade, né? O atleta está aqui, de repente apareceu uma luta casada, um evento, e ele não está preparado para aquilo. Ele diz, não, peraí, eu preciso de uns meses para entrar em forma. A função dele é estar sempre preparado, né? É estar sempre pronto para aquilo ali, dependendo do que ele for fazer, não é? No artigo eles falam de várias situações, não é? Seja eliminações de seleção, contusões, né? Coisas que passam na carreira do atleta e de que como eles conseguem fazer esse tipo de coisa com uma motivação, né? Eu fui cortado da seleção, mas na próxima eu vou ser convocado, na próxima eu vou ser chamado, né? Mas de que essas questões externas, elas estão envolvendo o atleta, né? Seja na academia dele, ou seja numa dimensão maior. Você falando isso, você me fez lembrar um depoimento de seja um jogador de rugby, que aí para ele era jogar na seleção. E aí ele não foi chamado para a seleção, no próximo eu vou ser chamado para a seleção. E aí, estão das limitadas, mas a ideia é essa. E aí ele foi treinando durante o verão, a que essa identidade. Você chama está preparado, está na mente. E aí, é claro que mas então, você se forçar pela treinamento pesado que havia, é uma forma de se preparar psicologicamente também. Porque aquilo lá vai diminuindo. Você se prepara. Você começa a dar corpo, né? Você começa a usar ferramentas que te ajudam a passar por aquilo e sobreviver melhor, tá? Melhor que você era antes, e aí E a gente fica a reflexão de tipo, quando você até falou, né? Às vezes o faixa preta dá um mau exemplo pro faixa roxa, não é? Quais são os ambientes que a gente está criando, né? Assim, qual é a cultura que a gente cria dentro do nosso tatame, né? De talvez manter esse nível de excelência para todos, ou a gente fazer alguma separação, né? O popular 2 pesos, 2 medidas, não é? Porque isso tudo são situações que vão entrando de acordo com o atleta, não é? A pesquisa ela fala também uma outra questão sobre a carreira que também tem um pouco a ver com o jiu-jitsu, que é, na medida que a pessoa é iniciante, ela depende muito mais do professor pro treino, né? Então, se você pegar um iniciante na primeira aula do jiu-jitsu, ele não tem condições de fazer nada sozinho. Alguém vai ter que chegar e apresentar posições, movimentações para ele e acompanhar aquilo e na medida que ele for ficando, ir corrigindo e apresentando novas coisas para ele, né? Na medida que a gente vai chegando em alguém mais adiantado, ele vai tendo uma condição de fazer um treino mais autônomo, né? Um treino mais independente, assim, sem precisar tanto. Se ele chegar, ele pode conduzir uma aula, ele pode fazer um treino para ele ou algo do tipo. E a pesquisa fala algo importantíssimo que eu acho para um esporte individual, como o jiu-jitsu, que é nessa condição eles entrarem com uma característica que seria algo, né, colocando uma linguagem mais simples, da pessoa se gerenciar, não é? Ela colocar metas para si, ela cuidar um pouco de si, porque é como se ela saísse um pouco do professor, né? Tipo, o que o meu professor, o que o meu mestre diz, e ela mesma vai precisar colocar os objetivos dela, né? Ela mesma vai conduzir um pouco mais a carreira dela. É claro que a gente nunca fica sozinho, né? Então, dependendo da relação, ela sempre vai ter no professor ou no mestre uma figura de um conselheiro, né? Mas talvez não mais um condutor, né? Não mais alguém que vai chegar e vai dizer, olha, você vai morar fora, olha, agora você vai lutar campeonato tal. É esse atleta de mais tempo que ele vai chegar pro professor e dizer, olha, quero lutar campeonato tal, olha, quero
quero ir treinar fora, passar uma temporada no exterior. Ele é que vai ter que fazer isso. E eu acho que às vezes aí é que o mais graduado ou mais antigo peca às vezes nisso que a gente brincou, né? Do faixa roxa que chega atrasado para fugir do aquecimento. Porque quando ele começa a entrar nesse modo de ele cuidar, dele se autogerenciar, é aí muitas vezes talvez onde ele afrouxe, né? Aonde ele chega e vai procurar o que é mais confortável para ele. Então, tipo, eu tô cansado, esse aquecimento aqui eu vou pular porque eu já fiz isso e outro. Talvez o professor chegasse e dissesse, não, bora para o aquecimento, bora puxar um pouco mais. Mas como é ele, né? E como às vezes isso é colocado, né? Dependendo de algumas academias, a pessoa até escolhe com quem ela vai rolar, não é? Ah, se ela quiser, ela vai só com o iniciante ali e faz um treino mais leve, né? Tem outras academias que o professor é que faz esse tipo de casamento, né? Fulano vai com fulano, fulano vai com outra pessoa. Mas às vezes ela pode cair nisso. E isso eu acho, às vezes, algo que a gente precisa conversar, não é? Porque em algum momento, não tem como o professor estar 24 horas com o atleta, né? Assim, a gente precisa trabalhar para que as pessoas tomem decisões, né? É algo que a gente até fala na psicologia. A boa educação, ela serve para que a pessoa faça algo quando ninguém está vendo, né? No começo, a criança, os pais estão ali fiscalizando, né? Mas se ela ensina a criança a não colocar o dedo na tomada para não tomar um choque, isso é válido. Então não tem ninguém olhando, a gente não bota mais o dedo na tomada, né? Foi uma educação que funcionou e que não vale só quando a gente está sendo fiscalizado, quando tem alguém olhando ali, né? A gente começa a fazer. E aí como é que fica o atleta quando ninguém está vendo, né? A comida dele, a dieta, um condicionamento físico, algo do tipo. É interessante você falar isso que deu até um insight que como que parece com a fala de conceito de ética de professores que eu sigo no YouTube, né, que é o Marcelo Portela e o professor Cláudio Barros Filho. Eles falam que a ética ali é quando você faz alguma coisa sem faz o certo, mesmo sabendo que tem ninguém olhando. E aí seria, isso que você falou, seria uma ética com a gente mesmo, né? Um compromisso com suas próprias metas, seus próprios objetivos. Então, assim, não, eu quero chegar e ganhar tal campeonato. E aí, para chegar lá, eu vou fazer. Eu vou treinar X vezes por semana, eu vou fazer essa preparação e eu vou fazer esse acompanhamento que vai me ajudar psicologicamente. O que mais que eu posso fazer? Eu vou e pergunto para o professor onde ele acha que eu vou melhorar, o que ele acha que eu vou fazer, né? E como também a sua fala com o artigo, eu acho que o artigo que faz isso, né? Eu pontuar isso, eu bater o artigo zero, com os anos iniciais, né? Praticamente eles produzem o psicológico. Para canalizar por ele pode tem que observar os fatores psicológicos, né? De ação, de fazer, etc. E, com o tempo, eles perceberam que os atletas precisavam dessa linha de direção, ser mais independente. Vamos falar assim, ser mais independente, tanto na sua carreira quanto no seu dia a dia. E observados também, eles precisaram ser mais independentes mais cedo que a festa. Teve essa relação, foi observado interessante. Talvez até nos esportes esse tem que ter sempre um professor. Talvez acaba levando a uma vida um pouco mais solitária, né?
acaba sendo pronto, eu sei, agora eu tenho que praticar para melhorar, e eu pratico hoje em dia, de vez em quando eu vou lá, treino com a galera, né, depois eu vou para a apresentação, né, uma relação mais afastada, mais distanciada do professor, a gente tem esporte, é uma relação mais próxima, tem essa hierarquia de esporte, às vezes o professor de esporte, então tem essa professor mais complicado. É interessante isso que você trouxe do artigo, né? Eu fiquei pensando, é muito comum na música também a aula particular, né? Então alguém vai aprender a tocar um violão, né? Tem as turmas, mas muita gente contrata um professor particular e ali naqueles primeiros momentos tudo é supervisionado. Ele vai dizer, não, essa música está errada, né? Ele até fala no artigo, né? E que depois o músico vai chegar num segundo momento cedo, onde ele não tem mais esse professor particular, digamos, ele aprendeu a tocar o instrumento. Ele vai estar sozinho ali, basicamente, por um período, né? A não ser que ele vá para um conservatório, para uma faculdade de música, ou entre em alguma orquestra, em alguma banda, mas mesmo assim ele está muito só, né? Às vezes o cara chega, ó, ensaio é música tal. Eles distribuem uma partitura, o cara vai ter que praticar, estudar em casa e chegar para um ensaio, pelo menos um músico profissional, né? Com alguma coisa. Então ele tem muito essa coisa do solitário, né? E você falando aí da diferença para o esporte, de ter sempre um professor, mas há de ser mais lógico que na medida em que a pessoa vá passando um tempo no esporte, puxando para o nosso caso aqui no jiu-jitsu, ela vai ficando mais esquecida, entre aspas, do professor, né? Então, se você tem um aluno de 5 anos ali e chegou um novato que nunca fez nada, a tendência é que o professor vá para o novato, né, e que deixe o outro mais sem supervisão, não é? Naquele momento mais para frente, porque ele já está ali, então ele já vai conseguir se virar de uma forma melhor, não é? E aí ele vai fazer esse trabalho com o iniciante de acompanhar, de estar mais próximo. O que talvez falte um pouco na nossa cultura é essa transição que ele tem do iniciante acompanhado para chegar num nível onde ele está mais independente e autônomo. Como ele vai fazer isso? Porque parece que às vezes é simplesmente um largar, né? Fica aí e faz, e o cara vai ter que, opa, a partir desse momento eu preciso fazer por mim só. Mas a gente precisa ensinar também nisso, né? Como a pessoa trabalhar, como a pessoa fazer essa autocrítica, essa autoavaliação, como ela não aproveitar esse momento para, digamos, diminuir a intensidade do treino, né? Alertar, ó, pessoal, vai chegar um ponto em que eu não vou poder dar muita atenção, não é? Mas eu queria que vocês continuassem baseados em tais valores, né? Que até você falou, é interessante, né, dos professores, né, do Clóvis de Barros Filhos e do Cortella. Porque é uma ética do trabalho, não é? Assim, às vezes a gente pensa muito na ética da moral, não é? Nesse certo e errado da moral, mas tem um certo e errado amoral, que é uma ética do trabalho, né? Que é uma ética do esporte, né? A gente às vezes não fala muito, mas o inglês tem muito, o americano tem muito essa expressão, work ethic, né? Assim, como se ele fosse falar da qualidade do trabalho que a pessoa tem, né? Assim, né? O work ethic daquela pessoa é muito bom, ele tem uma disciplina, ele tem uma garra para o trabalho, né? E aqui a gente usa muito a ética mais nessa dimensão moral, né? Só que quando a gente traz um pouco para isso, pro treino, não é? Pro trabalho em si, né? De como a pessoa ela se cuida, não é? E ela aprende a ser um pouco professora dela mesma, porque a gente está sempre desde o início, né? Assim, o bom aluno ele pode chegar para o professor mesmo na faixa branca e dizer, ó, Lucas, eu estou com uma dificuldade nessa posição tal, o que você me orienta a fazer? Né? E de repente isso ser uma questão da aula ou algo que ele vai resolver ali individualmente com o aluno. Mas ele pode simplesmente pegar aquela dúvida que ele está tendo ali e morrer com ela calada. Né? E não procurar uma solução para aquilo.
não é? Mas isso tem a ver com o trabalho, né? De como ela não aceita aquilo e de como ela também pode procurar as pessoas que lhe competem, né? E de repente o professor não tem como adivinhar aquilo, né? Eu nunca percebi naquele momento que aquela pessoa está com tal e tal dificuldade, né? Eu adoro aqui, né, os treinos de sexta-feira. Eu não sei como é que é em Minas, mas aqui em Fortaleza, os treinos de sexta-feira são os que vão menos pessoas, né? O pessoal parece que já emenda com o final de semana, e na sexta-feira à noite vão poucas pessoas. Eu adoro os treinos de sexta-feira porque eu consigo ter mais chance de conversar com os professores do que uma aula cheia, né? Muita gente parece que só gosta daquela coisa da casa cheia. Eu adoro o treino com 2, 3 pessoas porque eu fico mais à vontade de tirar minhas dúvidas, às vezes da semana com o professor, né? Então, para mim, talvez seja o treino mais importante de sexta, né? Por eu poder ter melhor esse contato com o professor, né? O Luan tá dando boa tarde aí. O Luan treina comigo, faixa branca muito rápido, muito. Abração para você, Luan. Essa ideia do treino básico também é um treino mais intimista, né? Então você fica mais à vontade, às vezes até para errar, você fala assim, agora eu vou deixar esse cara aqui, vou me colocar na posição difícil, eu quero tentar sair dela. Mas quando você sabe que o cara, eu um cara que eu treinei com ele hoje, eu sei que ele é bom na guarda de gancho. É a situação. Hoje está só eu e ele. Vou entrar na guarda de gancho dele, vão tentar sentir como é que é o jogo. Aí você vai discorrer. Não tem problema, né? Você vai, erra, tem que vendo. Então, você vendo, depois pode puxar a sua orelha. Aí você treinou o que você precisava treinar. Interessante. Como que é necessária essa virada de chave aí da gente sair desse momento mais dependente. O professor vai pegar mais no pé, vai estar na cola, vai falar agora, você vai fazer tudo, e o outro vai chegar no momento que vai falar, não, agora você vai. Então, você tem que buscar o seu próprio caminho. E quando a gente vai pensando em pessoas, né, de hoje, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan mais atrás, né, são pessoas que estão sempre em forma, né, assim, você vê que não é algo restrito ao campeonato. A pessoa consegue ter uma condição de o que ela precisa fazer, não é assim? Não é uma coisa que ela fica esperando do outro, porque aí o outro também fica sendo um bode expiatório. Fui e perdi o campeonato, porque não, meu professor não me dá mais tanta atenção, né? Não está mais corrigindo o que eu tenho, né? Eu estou sozinho, né? Eu acho que o jiu-jitsu é uma prática solitária. Eu já ouvi muita gente se criticando porque às vezes precisa, porque está só para ajustar a posição, porque volta do campeonato. Eu não sei, por pior que seja o professor, o aluno chegar para ele e dizer, olha, me pegaram no triângulo ontem, eu precisava trabalhar isso, ou não soube me defender. Eu acho muito difícil o professor chegar e dizer, cara, olha, eu estou muito ocupado para te ajudar nisso, né? Por pior que seja o professor, não estou nem falando dos bons professores, né? Que talvez se adiantem, eles mesmos identifiquem, cheguem, cara, vamos começar a trabalhar a saída de triângulo. Mas, às vezes, é o fechamento da pessoa chegar e pedir ajuda, né? Eu digo porque a minha esposa até brinca, né? Sério que os seus atletas você tem que ficar sempre indo atrás? E eu tenho muitas vezes. Ei, fulano, tá tudo bem? Porque parece que é da nossa cultura não pedir ajuda, não é assim? Olha, eu tô com dificuldade nisso, não tô sabendo fazer isso. Seja emocionalmente, seja no próprio jiu-jitsu, né? E talvez quando chega nessa fase mais independente, o cara talvez precisa sustentar uma posição de que sabe de tudo, né? Ele não pode mais ficar tirando tanta dúvida assim, né? Ele talvez até tenha dúvida, então eu vou ficar calado para sustentar um ego, para sustentar uma fachada aqui, do que realmente tirar a dúvida que eu possa ter da posição. Uhum. E a pessoa vai precisar ter uma responsabilidade com ela mesma, com a carreira dela, né? Se cuidar, né? Independente de se tem alguém fazendo isso ou não, né? Ela que é o atleta que é o principal responsável por isso, né? Eu fui,
me envolvi com pessoas, comecei a beber, perdi o foco. Foi o atleta que deu a entrada para isso. Com certeza. A gente tem que se colocar como protagonista da nossa vida, né? A gente tem que se colocar como o primeiro senhor das nossas próprias decisões. A gente não pode estar, principalmente se você quer chegar em lugares longe, você tem que assumir o controle do que é o estado alcance, né? Já que não vai assumir o controle da pandemia. Você não consegue parar a pandemia, coronavírus. Beleza. Então, o que você pode fazer na pandemia que você pode fazer, que você pode melhorar? Vai ter assumir o seu controle. Esse é o que a gente pode fazer. Eu acho sempre interessante nisso que você fala do protagonismo e no que a gente fala da pessoa assumir essa independência, o trabalho extra, né? Eu fiquei lembrando de um trecho do documentário do Michael Jordan, do Netflix, que era o capítulo dedicado ao Dennis Rodman, né? Que foi, se não, talvez o melhor reboteiro da história do basquete, né? Que é aquele cara que pega a bola que sobra. E eu achei super interessante que ele, num momento extra, numa sessão extra de treino, ele chamou um colega e disse assim, cara, fica só arremessando aí. E ele começou a observar onde é que a bola batia e onde é que a bola ia caindo. Né? Ah, bateu nessa parte do aro, vai para esse lado. E ele começou a criar uma experiência e um conhecimento de onde é que essa bola ia, não é? Porque ele não era o Dennis Rodman o mais alto, não é? Ele não era talvez o mais forte, mas ele conseguiu se destacar prevendo, essa bola vai cair aqui, então eu vou logo pular para essa posição e ganhando uma experiência com isso. Mas um trabalho extra, né? Não foi um trabalho que foi direcionado para ele de um técnico, ó, você vai ficar depois, né? Os famosos batedores de falta do futebol, né? Zico, Rogério Ceni, ficavam sempre depois do treino batendo falta. Não é o técnico que chega, ó, todo mundo para casa, mas o fulano tá sem folga, o fulano vai ficar batendo falta, não é? Até aprender. Foi sempre uma necessidade de cada atleta que ele tinha de se desenvolver naquilo, não é? Identificou um ponto forte e queria se especializar, e aí eles foram correr atrás disso, né? Então, assim, num esporte extremamente individual como é o jiu-jitsu, é importante essa percepção que a pessoa tem, né? Esse compromisso que ela pode ter com ela mesma e essa responsabilidade, né? O protagonismo é uma posição solitária, então a pessoa tem que engolir um pouco essa solidão, porque às vezes a gente quer no ideal, né? As pessoas ali cercando, servindo, ó, tá essa posição para você, como se o mundo girasse em torno da pessoa. Mas na prática não é assim. É bem assim. A verdade é que nós somos só uma poeirinha do universo, nós estamos só rodando uma bola, acredite ou não, nós estamos só rodando uma bola milhares de quilômetros aí, uma galáxia cheia de milhares de planetas. O Freud dizia que a gente nasce entre urina e fezes, né? Assim, a gente não pode nunca esquecer nisso, né? Como é que é? O Freud dizia que a gente nasce entre urina e fezes, né? O ato do nascimento, a pessoa sai ali na bolsa que abre, no meio disso, é urina, é fezes, é dejeto. É nesse ambiente que a gente vem ao mundo, né? E de repente a gente parece que quer crescer e ficar com o ego lá em cima, né? Mas o nosso nascimento não foi muito elegante, não. Já começa daí. É isso. Acho que a gente bateu bem aí no que lá ia passar. Queria agradecer o Luan por estar aí assistindo a gente. Marinho entrou aí na live, salve para ele. Quer dar alguma consideração aí? Não, acho que é isso. Acho que é importante esses fatores psicológicos, né, assim, na vida do atleta, que as duas partes do artigo falam, né? Não é algo que é momentâneo, não é, mas de toda essa base de que ela é importante, né? Ele de forma mais tímida do que na primeira parte, mas volta a citar de que a parte física não é o diferencial, né? O cara ser mais alto, o cara ser mais forte,
né? É como se isso, até um dos entrevistados cita de que tinha um atleta que era muito forte, que ganhava vantagem de todo mundo, e com o passar do tempo a galera no treino foi alcançando, e ele foi aceitando, né? Ele não foi entrando numa coisa de, opa, o que é que eu posso treinar para continuar dominando as pessoas na minha área, né? Meio que aceitam isso, né? Então acho que isso fica um incentivo, né? Porque às vezes a pessoa acha que por alguma limitação física ela não, desde idade, né? Eu vou começar tarde, ou fisicamente eu não sou um cara tão forte, que ela não tem condições de se tornar um bom atleta, que não é uma verdade. Galera, espero que quem assistiu até o final aqui, se opinião, gostaria que vocês dessem a opinião sobre eu estou querendo abrir um curso meu sobre jiu-jitsu. Eu devo falar principalmente sobre táticas, mas fora essa minha ideia de falar sobre táticas, eu queria saber de vocês o que vocês gostariam de ver falando que eu lançasse um curso novo. Então, deixa aqui nos comentários de onde você estiver vendo, no YouTube, ou no Facebook, ou aqui no Instagram mesmo, e vamos seguindo aí. Semana que vem deve ter live no YouTube, é isso aí. Obrigado pelo companheiro. Até a próxima. Até a próxima, Lucas. Um abraço.